Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Stratos da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. É isso aí, a gente, como comentou em outras ocasiões, normalmente a gente está mesclando aí itens mais novos, mais recentes, que é o caso dos reviews das figuras Cartoon, com algumas figuras mais antigas que ainda estavam aguardando o seu review, estavam aguardando ainda serem revisados aqui no canal. É o caso desse Stratos aqui, que é, na verdade, um segundo Stratos lançado na linha Origins, porque é o Stratos da Wave 7, um Stratos que saiu lá em 2022, porque como a gente vê aqui no blister, tá numa coloração diferente daquele que saiu primeiro. Então a gente pode começar falando aqui da sua cartela. É aquela cartela dos Origins que a gente já está bem acostumado aí na linha, aquela que referencia as artes das cartelas da linha Vintage original, só que aqui pra gente na versão internacional vem He-Man and the Masters of the Universe, que é essa versão que veio aqui para a América Latina. Além do personagem no blister transparente com bolinha, nós temos aqui no fundo a mini comic que acompanha, e quando a gente vira, a gente tem, como sempre, uma arte bem legal aqui, muito bonita, inclusive referenciando as primeiras mini comics com esse monstro marinho aqui e o He-Man e o Stratos o enfrentando. A gente vai ver mais pra frente que, na verdade, essa referência aqui, apesar da arte ser muito bonita, não é tão exata, porque o Stratos não tem exatamente essa aparência aqui nas primeiras mini comics. Mas independente disso, quando a gente desce, a gente tem aqui as características da figura, o que ela pode fazer, o que ela tem de acessórios, e do lado direito aqui nós temos o checklist da época da sétima Wave, que nós temos, além da feiticeira, o abelhão, esse Stratos aqui e o Jitsu, além de He-Man e Esqueleto, que na época também tinham sido relançados com novas cabeças, que a Mattel chamou de Vintage. Aqui na parte de baixo temos questões de segurança e de questões legais da própria Mattel. A gente tem até o selinho do Inmetro aqui. Então, com tudo isso colocado, a gente pode então partir para a abertura dessa embalagem aqui e ver como é que ficou esse Stratos versão mini comics da linha Origins. Então, bora lá! Embalagem aberta, a gente pega aqui a mini comic, é a mesma que veio com outras figuras da mesma Wave, que a gente já revisou já faz um tempinho, não é verdade? E temos aqui o Jitsu na capa, enfrentando o abelhão e o Stratos. Inclusive é uma aventura em que, infelizmente, nós não temos balões de texto, como sempre, é a versão internacional que veio aqui pra gente, então não tem como ler a HQ, só curtir as gravuras. A arte é bem legal. E aqui nós temos o Jitsu desafiando e enfrentando os guerreiros heróicos, mas na hora que vai enfrentar o He-Man, acaba se dando mal. Parte de trás aqui temos o checklist da época, né? O checklist de 2022 com as figuras da Wave 7, além de He-Man e Esqueleto. E, como sempre, vem aqui o manualzinho. As figuras Origins, como elas são desmontáveis, né? Tem peças intercambiáveis, a gente tem aqui esse manualzinho com as partes escurecidas, demonstrando o que você pode desmontar e montar em outras figuras, se assim o desejar. Prontinho, aqui está ele, nosso senhor de Avion, já devidamente liberto da sua embalagem para a gente ver melhor os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando da sua altura. Ele tem aqui por volta de 14 centímetros e meio, então dentro do esperado, dentro do que a gente já imaginava. Afinal, trata-se de uma figura bem básica aqui da linha e que utiliza-se de um dos corpos básicos também. Lembrando apenas que, conforme a gente já falou em alguns outros reviews mais antigos, especialmente quando a gente começou a falar das figuras Origins, a linha Vintage original, lá em 1982 nos Estados Unidos, quando foi lançada, ela, apesar de haver muito reaproveitamento de bases, que eram dos padrões que a Mattel tinha, inclusive para economizar, né, para diminuir custos na produção de personagens, ela utilizou-se de 4 corpos básicos aí
para as primeiras figuras, que era o de humano normal masculino, que é o utilizado pelo He-Man e pelo Mentor, de demônio, de monstro, que era o utilizado pelo esqueleto e aquático, por exemplo, o feminino, que era o da Tila e foi utilizado depois pela Maligna, e esse aqui de fera ou símio, se você preferir, que era utilizado pelo Homem-Fera e pelo Stratos, que tem essas características aqui, não é? Esse torso aqui com escultura para parecer pelagem, tanto na frente aqui quanto atrás, aqui nas costas, os braços um pouco mais compridos e também com escultura de pelos aqui, como a gente nota nos antebraços, as pernas um pouco mais curtas e também com escultura de pelos, e esses pezinhos aqui que não tem dedos, né, que o pessoal normalmente chama de pés de meia, parece pés da Turma da Mônica, né, que não tem dedos aqui. Era uma característica das figuras vintage e que a linha Origins reproduziu, afinal também utilizou-se desses mesmos 4 padrões aí básicos iniciais, especialmente para suas figuras iniciais também na linha Origins. E por conta disso eu estou comentando porque a gente vê que esse Stratos aqui nada mais é do que um simples e total repaint do Stratos que saiu anteriormente, o cinza. A única coisa que muda aqui é a paleta de cores. É um Stratos igualzinho àquele, só que em outros tons, não é? A gente observa que o que mais chama atenção é o tom aqui do corpo dele, uma vez que ele não está cinza, que seria o equivalente na figura original. Pelo menos eu sempre interpretei assim no Stratos, né? Como se ele tivesse uma pelagem cinzenta por sobre todo o corpo, inclusive até por conta disso a barba dele é cinza também aqui, não é? E esse aqui não tem. A pelagem dele teria essa tonalidade aqui de um bege, né, um tom de pele claro aqui mais ou menos, e aí muita gente se perguntou por que isso aqui, achou estranho quando saiu na linha Origins esse aqui, né, não entendendo muito esse repaint aqui, e eu aproveito para explicar que por isso ele é chamado de Stratos das mini-comics, ou Stratos Alcala, porque o Alfredo Alcala, que era o artista das 4 primeiras mini-comics, quando saiu a Wave 1, as primeiras figuras lá nos Estados Unidos, da linha Vintage, ele desenhou o Stratos baseado na arte que tinha no protótipo, né, nos artes conceituais, nos protótipos que estavam fazendo das figuras, era o que ele tinha de referência, e desenhou o Stratos com essa aparência aqui. Obviamente a figura foi lapidada, foi melhorada, foi modificada até chegar à versão final que foi para o mercado, né, que foi para o comércio, e aí ele tinha aquela visual clássico que a gente já conhece hoje em dia, só que a minicomic também já estava pronta, já estava desenhada, já estava arte finalizada, pintada, impressa, então foi com essa aparência que o Stratos saiu. Obviamente as crianças da época, já que não tinha desenho animado, estranhavam o Stratos ser de um jeito no gibi e de um outro jeito na figura de ação, mas foi, né? Foi desse jeito. Então, por conta disso, o Stratos ganhou esse apelido, né? O Stratos das mini-comics ou o Stratos Alcala, que era o artista que desenhou ele daquela forma. Só que esse aqui, da linha Origins, não é exatamente um Stratos Alcala. Ele está com a paleta de cores daquele Stratos, mas não com a aparência. O Stratos Alcala não tinha, por exemplo, esse colete aqui, que é o da versão final do personagem. Ele tinha um colar aqui de penas ao redor do pescoço e um cinto vermelho aqui por cima também desse amarelinho aqui. As asas azuis dos lados até eram iguais. Se a Mattel tivesse colocado simplesmente um colar nesses Stratos e um cintozinho vermelho aqui por cima, esse aqui ficava um autêntico Stratos Alcala. Mas não, foram pelo caminho mais simples e só repintaram a figura que saiu originalmente. Então, eu sei que em Mestres do Universo a gente tem muito reaproveitamento de base, é quase que uma característica padrão da linha, mas a gente já viu alguns repaints que a gente chama de safados, e eu acho que da linha Origins o repaint mais safado de todos é esse aqui, porque não se esforçaram nem um pouquinho para deixar esses Stratos aqui com a aparência verdadeira desenhada pelo Alfredo Alcala. Seria uma ótima oportunidade de homenagear o artista e deixaram passar. Vamos falar agora das articulações da figura. Como é bem básica, não vai fugir nada do que a gente já está acostumado, né? Ele pode mover a cabeça para os lados, pode subir até aqui um pouco, pode descer até aqui também, ou a sua barba não atrapalha, pode subir o braço até aqui, pode girar 360 graus, tem articulação aqui no cotovelo que permite dobrar.
aí as asas aqui não atrapalham, né? Essas penas aqui, as plumas não atrapalham ele dobrar o cotovelo, girar para os lados, voltar à posição normal. Tem articulação aqui no punho que pode girar, pode subir, pode descer, articulação aqui na cintura, permite o giro, a articulação aqui no quadril, que permite abrir bastante as pernas, pode ir para frente, pode ir para trás, tem articulação aqui no joelho parecida com a do cotovelo, que pode dobrar, girar para os lados, tem corte da bota, que apesar de não ter bota, né, a corte na canela aqui, e aqui a articulação no tornozelo, que pode descer, pode subir, pode girar para os lados. Eu sempre falo que é bem legal esse joguinho aqui, para você colocar a figura em poses mais dinâmicas, para você expor, brincar, tirar fotos, da forma que você quiser se divertir aí com a sua figura. Como esses tratos aqui, assim como o anterior, veio sem acessório nenhum, a gente já parte aqui para a comparação, que é o momento que a gente gosta de fazer nos nossos vídeos. E a gente tem aqui esses tratos Alcala comparado com o Stratos, que saiu primeiro na linha Origins, e com o Stratos Classics, para a gente ver aí as diferenças e as similaridades que eles possuem. Como vocês podem ver, não tem nada de diferente em um Stratos e o outro, né? São iguaizinhos, a única coisa que tem de diferente é a cor. Esse aqui tem até umas cores mais vibrantes, né? Aqui no seu capacete, no seu visor, esse azul. As asas também são de um azul bem bonito, se você comparar com esse aqui que tá um azul mais clarinho, né? Mas não dá nem para você aproveitar nesse, porque o calção aqui, o quadril não dá para trocar e aí fica descombinando. Ou seja, esse aqui não dá para você muito misturar partes com esse para querer fazer alguma coisa diferente, o que é realmente uma pena. Mas fica aqui a título de curiosidade os Stratos que tem aqui na coleção, para vocês verem aí o quanto eles são parecidos. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Stratos Mini Comics ou Stratos Alcala da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura da Wave 7 lançada em 2022 e que é, sem sombra de dúvidas, a figura mais fraca da Wave. Uma Wave que tinha abelhão, que tinha Jitsu e que tinha feiticeira nas cores clássicas, né? Era uma figura que era o ponto fraco da Wave mesmo. É uma figura que a gente infelizmente sente-se bem decepcionado. Tinha potencial para ser uma figura diferenciada se a Mattel simplesmente tivesse colocado um colarzinho e um outro cinto nele ao invés desse colete que é o normal do Stratos clássico. E aí a gente fica naquela, né? Eles lançaram esse colete e esse cinto no Stratos Masterverse. Não custava nada reproduzir as mesmas peças e colocar nesses tratos aqui. Tanto é que foi o que muita gente acabou fazendo e acabou customizando esses tratos Origins aqui para ficar com a aparência realmente Alcala. Enfim, perderam uma grande oportunidade de homenagear o Alfredo Alcala, homenagear as origens de Mestres do Universo, assim como fizeram com o Homem-Fera e com o Aquático Lords of Power e com o Tríclope e o Mandíbula Mini Comics. Esse aqui podia ser um Stratos Mini Comics, mas enfim, passou batido. Foram pelo caminho mais fácil, o que é uma decepção, infelizmente. Para falar a verdade, eu nem ia pegar essa figura, acabei pegando primeiro pelo canal, até pelo review, e porque eu achei ele super baratinho. Na época que eu achei ele na loja lá, acho que estava vendendo a R$29 ou R$39,90. Aí eu falei, bom, para completar o Wave, para fazer mais um review para o canal, vou pegar aqui para a coleção para fazer o comparativo. Até tenho a ideia, quem sabe um dia, de colocar o colar do Stratos Masterverse nele, mas isso se eu achar o Stratos Masterverse no precinho também, o que eu ainda não tenho. Enfim, não sei se você vai ter se interessado por esses Stratos aí. Eu acho que é uma figura totalmente passável na Wave, recomendo apenas para quem for completista, quem tiver essa referência do Alfredo Alcala, apesar dele estar meio decepcionante, né? Ou se porventura você deixou passar, não conseguiu pegar o Stratos cinza e aí quer ter um Stratos na coleção, aí pode compensar, porque esse aí estava sendo vendido muito baratinho mesmo, né? Tava num preço bem camarada aí, daria para pegar. Vi gente, inclusive, que customizou, comprou ele e pintou de cinza o corpo, pelo menos para ele ficar mais parecido com o Stratos clássico. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vários vídeos, muitos deles de Mestres do Universo, é meio que o carro-chefe aqui do nosso canal. A gente tem bastante vídeo de Motu, dê uma passeada aqui no nosso canal que você não vai se arrepender, não tenho dúvida. E além de deixar a sua inscrição, deixa o joinha, compartilhe com os amigos, dê essa força aqui para o canal, deixa um comentário, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é legal e é interessante disseminá-lo aqui dentro da própria plataforma, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí.
Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!